Olá, pessoal. Vamos aqui para a nossa quinta resolução, a quinta prova que estamos fazendo. E nesse momento final, nessa reta final, vale muito a pena a gente ficar resolvendo muitas questões, português, de matemática, de legislação, de conhecimentos pedagógicos, que é isso que vai cair na prova de professor. Eu fui aqui de português e matemática com vocês, e hoje a gente vai resolver a prova aqui da Câmara Municipal, não, Prefeitura Municipal de Água Boa, né? Mato Grosso. Só que antes de começar a resolver essa questão aqui, essa prova de assistente de procuradoria, eu quero reclamar a aula passada, né? A gente estudou aqui assistente social de Primavera do Leste, só acabei deixando de resolver uma questão. Eu comecei pelo raciocínio lógico matemático pela lógica proposicional, 14 e 15. Depois eu fui para a sequência lógica, né? 12. E acabei finalizando na 11 e deixei a Cresce de lado. Agora eu vou refazer essa questão 13, então, para a gente. Uma empresa abriu um processo de seleção para contratar 4 profissionais da área de informática que deverão ocupar 4 cargos distintos. Para esse processo se inscreveram 12 pessoas, todas aptas a ocupar qualquer um dos cargos oferecidos. Logo, o número máximo de escolhas diferentes que podem ser realizadas pela empresa é quanto? Aqui, a ordem importa ou não importa? Essa é a pergunta que os professores fazem e a gente fica sem entender, né? Como assim a ordem importa, não importa? É o seguinte, eu tenho aqui 12 pessoas, tá? 12 pessoas, eu vou combinar essas 12 pessoas de 4 em 4 grupos, não é? 4 em 4 grupos, sim. E a ordem vai importar? Depende da sua interpretação. Vamos analisar uma situação, porque isso é fundamental para a gente achar a fórmula que a gente vai utilizar. Suponha aqui que a gente tenha um carro com 4 espaços, 2 atrás, 2 na frente, e eu tenho 12 pessoas. De quantas formas possíveis eu vou combinar as 12 pessoas? Suponha que A, B, C, pessoa A, pessoa B, pessoa C, Q, E, 2, 3, 4, F, G, H, I, J, K, E. 12 pessoas, então. Como eu faço para colocar essas 12 pessoas no carro? Não dá, né? Tem que ser de 4 em 4. Tá, mas só 4 vão. Quais são as possibilidades de escolhas que eu tenho? Aí é muita coisa, né, professor? Sim. Mas eu posso colocar a A, a B, a G e a H? Posso. Posso colocar a D, a E, a F e a E? Posso. Então, são muitas possibilidades. Posso pegar A, B, I, J? Posso. A, B, C, G? Posso. São várias as possibilidades, beleza. Eu vou calcular, então, as combinações possíveis dessas 12 pessoas para entrar no carro. Mas e se eu escolher primeiro a pessoa A, depois a B, depois a G e depois a H? É a mesma coisa que eu escolher primeiro a B, depois a G, depois a H, depois a A? Ou se eu pegar a pessoa, colocar primeiro a pessoa A, depois a B, depois a G, depois a H? Ou então colocar primeiro a pessoa B, depois a A, depois a H, depois a G? Mudou as pessoas que entraram nesse carro? Não mudou. Então a ordem tanto importa aqui, não vai importar a ordem. Se eu escolher essa primeira ordem ou essa segunda ordem, as pessoas serão as mesmas entrando nesse carro. Mas não é isso que a questão está falando agora. O que a questão disse é o seguinte: serão 4 pessoas ocupando cargos distintos. Imagina que eu tenho um cargo de presidente, um cargo de assessor, um cargo de tesoureiro, um cargo de secretário. E aí? Se eu escolher primeiro a pessoa A para ocupar o cargo de presidente, e depois a B para ocupar o cargo de assessor, é a mesma coisa que primeiro pegar a B para ocupar o presidente e depois a de assessor? Professor, a equipe é a mesma, mas as funções que eles vão ocupar é outra, já é uma outra comissão, já é uma outra equipe. Se eu colocar a equipe com a B como presidente, é uma equipe diferente de eu colocar a equipe com a A como presidente. São equipes distintas, é diferente do contexto do carro que a gente falou. Não importa a ordem que a gente coloca as pessoas no carro, sempre serão as mesmas pessoas. Aqui não, se eu colocar a pessoa no cargo, pelo cargo ser diferente, se eu colocar outra pessoa, é outra equipe. Então, a ordem vai importar nesse contexto. E por que você está falando isso? Porque se a ordem importa, eu tenho uma fórmula de arranjo. Vou colocar ela aqui, ó, arranjo. Arranjo de
N elementos, são 12 pessoas, combinados de 4 em 4. P a P. Coloco A de N elementos dados P a P. Beleza. E qual é essa fórmula, professor? É N fatorial dividido por N menos P. Pega o 12 menos o 4, né? Fatorial. Beleza. E se fosse combinação? E se eu tivesse que combinar as pessoas dentro de um carro, por exemplo? Ou para fazer um passeio, ou para sentar à mesa, digamos assim. Se não importar a ordem, como é esse caso, a fórmula é de combinação. Combinação de N pessoas, né, N elementos, dado PAP. Qual que é a fórmula? É a mesma coisa. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Só que aí eu multiplico por P fatorial. Então, eu multiplico mais um P fatorial porque a ordem aqui não vai importar. Então, são duas formas diferentes. A gente vai fazer essas duas fórmulas e a gente vai ver que chega a resultados diferentes. E o resultado correto é do arranjo, pessoal. Por quê? Porque a ordem importa. Tem que colocar, então, n fatorial, que é o número de elementos, né? Então, arranjo de 12 pessoas para 4 cargos distintos. A ordem importa. Então, vai ser 12 fatorial, para vocês acompanharem aqui a fórmula com o que eu estou escrevendo, né? Dividido por 4 fatorial. Não, né? É n menos p fatorial. Então, vamos corrigir isso aqui. N menos p fatorial é o quê? 12 menos 4. 12 menos 4 fatorial. Então, vai ser igual a 12 fatorial. Quanto que é 12 menos 4? 12, 11, 10, 9, 8 fatorial, né, professor? 8 fatorial. Então, na mesma vai ser que 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, pá, 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 pá. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é 12 fatorial. E o que é 8 fatorial? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Opa! Isso quer dizer que 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, aqui ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai cortar com 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Então, em vez de escrever 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, eu coloco vezes 8 fatorial aqui, ó. E dividido por 8 fatorial, corta 8 fatorial com 8 fatorial. Fica só 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Se a gente fizer essa conta, vamos clicar, ó, pega 10 vezes 9, que é 90. 90 multiplica por 11, que vai dar 99. Estou fazendo um cálculo lógico. 10 vezes 9. 9 vezes 10 é 90. Tá. Aí coloca 90 vezes 11. Vai dar 990 no caso. 90 vezes 11. Ó. Se eu pegar 1 vezes 90, vai dar 90. E 1 vezes 90 vai dar 90. Aí fica 990 só. Beleza. Agora pega 990 e multiplica por 12, para ver quanto que vai dar o resultado. 990 vezes 12. Tá, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 9, 18. 1, 19. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. Aqui deu 8. 9 com 9, 18. 9, 10, 11. 11.880. Quem é essa opção? Quem? Gabarito aqui, letra B, né? Então, professor, a gente usou a fórmula de arranjo para resolver essa questão. E se eu me confundisse e colocasse a fórmula de combinação aqui? Vamos ver como ficaria? Só para aprender a fazer também a combinação. Como que é a combinação? A combinação é a mesma coisa que o arranjo. 12 elementos dá 4 a 4, só que a diferença é que eu multiplico um 4 fatorial a mais. Então, aqui vai ser 12 vezes 9 vezes 8 fatorial. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Aqui vai continuar sendo 12 fatorial dividido por 12 menos 4. Fica 8 fatorial. Só que eu tenho, além disso, um pezinho fatorial aqui, ó. Era a mesma coisa que o arranjo, que é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Só que eu multiplico um pezinho fatorial a mais. Então, eu multiplico esse 4 a mais aqui, 4 fatorial. Isso dá outro resultado.
Então vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Aí eu paro aqui para poder cortar com o 8 fatorial. Aí eu 4 desenvolvo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza. Então 8 fatorial corta 8 fatorial. E eu posso fazer outros cortes também. Ó. 2 eu vou cortar com um 12, por exemplo, para H6. Aí 6 eu posso cortar com 3. Ó. 3 dividido por 3, 1. Aqui 2G1 também, né? 2 dividido por 2, 1. E o 6 dividido por 3 fica 3. Fica 2. Fica 2. Aí eu posso cortar de novo aqui, ó. 2 com 4. Aqui fica 2. E fica 11 vezes 10 vezes 9 dividido por 2. Ó, 10 vezes 9 a gente viu que é 90. Vezes 11, 990. 990 não vai dar um número que nem chega próximo aqui, ó. Daria um outro resultado que a gente ia ficar confuso. Então, não é para fazer com esse cálculo aqui de combinação. Vai ter outras formas de fazer combinação? Sim, quando a ordem não importar. Mas aqui a ordem importa. Enquanto aqui a combinação, se a ordem não importasse, reduziria muito para 990 dividido por 2. Ficar aqui 4, né? 4 vezes 2, 8. Abaixo 1, 9. 4 vezes 9, 2 vezes 9, 18. Abaixo 1, 0, 5, né? 495. O arranjo é 11.880. Justamente por aquilo que a gente falou. E muita diferença. Colocar o A na presidência e o P na presidência. Como são cargos distintos, tem que usar essa fórmula aqui, ó. Arranjo. N fatorial dividido por N menos P fatorial. E se eu tenho combinação, é N fatorial dividido por N menos P fatorial, só que aí você acrescenta uma multiplicação por P fatorial. Vamos para a nossa prova de hoje, de fato, então. Na prova de hoje, a gente vai ter aqui 10 questões de língua portuguesa. Os cientistas estudavam o fóssil desde 1931, mas ele era falso. A presença de tinta no fóssil indicou que ele não era feito de tecidos moles preservados no período Permiano, como se imaginava. Tá. A leitura do texto anterior permite a inferência de que grande parte das descobertas científicas na área de paleontologia é baseada em materiais falsos ou falsificados. Cara, no TIC ele falou um caso, ele não generalizou para todos. Provavelmente essa não vai ser. Eu já dou uma olhada aqui na primeira questão, para ficar uma leitura do texto mais fácil, e eu sei que a FGV, a Selecom sempre exagera em algumas, né, e traz uma resposta mais consensual. A cientista Valentina Rossi não desistirá de estudar o famoso fóssil descoberto nos Alpes Calinos. Parece muito sensacionalista, quer saber. O fóssil estudado, na verdade, era completamente feito de tinta. Vou ler o texto para avaliar isso. Na verdade, não há répteis antes do período Permiano. Deixa eu dar uma olhada. Então, enquanto a pesquisadora Calcal estudava um fóssil que há muito tempo acreditava ser o exemplar de 280 milhões de anos, de uma espécie de réptil até então desconhecida, ela notou algo estranho no animal. Era tinta preta, beleza. A teoria era de que o fóssil que foi encontrado em 31 nos Alpes italianos continha tecidos moles preservados nos primeiros dias do período Permiano, tempo antes dos dinossauros. Então, antes dos dinossauros, pessoal. Quando o supercontinente Pangeia fervilhava com criaturas bizarras, cara. Cientistas nomearam a nova espécie, passaram anos tentando adivinhar que tipo de réptil era. Eles consideraram a descoberta importante, visto que o animal teria vivido em um momento em que muitas espécies de répteis não eram conhecidas por existir naquela área. Então não falou que não existia nenhuma espécie, né? Ele falou que poucas espécies existiam. Ele não descartou a possibilidade de existir. Aqui ele está falando, ó. O fóssil do Gá, na verdade, era completamente... Não, sério. Na verdade, não há répteis antes do período Permiano. Calma lá. Ele falou que naquela época tinha poucos, né? Mas não que não havia nenhum. A gente não pode tomar conclusões tão acertadas assim. Mas durante essa pesquisa, alguns anos atrás, Ross descobriu que não havia tecidos moles na rocha. Em vez disso, o que se acreditava ser o corpo era em sua maior parte tinta. Não que ele era todo feito de tinta, né?
O fóssil lá, na verdade, era complexo. Não, algumas partes, a maioria das partes, mas não todas. Uma coisa é todas as partes, outra coisa é a maioria. A maioria quer dizer que tinha alguns tecidos orgânicos, mas a sua maioria era tímpico. Então vai ser letra B, né, professora? A científica não desistirá de estudar o famoso fóssil. Provavelmente vai ser isso. Vamos continuar a leitura aqui. Ok? As origens da falsificação são desconhecidas, mas Rossi espera continuar sua pesquisa aí. Ela vai continuar estudando. A cientista Valentina Rossi não desistirá de estudar seu famoso fóssil. É isso aí. Vai continuar estudando. Gabarito, letra B. 2. No trecho, o supercontinente Pangeia fervilhava com criaturas bizarras e aterrorizantes. O jornalista faz referência a uma antiga obra de arte, Pangeia? Não, né? É um período da história do planeta. Pangeia, lá, o período em que o globo era só tinha um continente, né? Aí com as placas tectônicas se houve o afastamento dos continentes e a separação. Ei, há muito tempo acreditava-se ser um exemplar de 280 milhões de anos, de uma espécie de réptil até então desconhecida. O verbo descargar faz referência a um sujeito. Olha, aqui eu tenho uma escritura, acreditava-se ser um exemplar de 280 milhões. Quem acreditava ser um exemplar? Acreditava-se ser um exemplar de 280. Será que é a própria Valentina? Ó? Enquanto a pesquisadora Valentina estudava um fóssil que há muito tempo acreditava ser um exemplar, será que ela ou que, no geral, cientistas, paleontólogos, né, acreditavam ser um exemplar de 280 milhões? Será que ela que acreditava ou, no geral, as pessoas acreditavam? Por quê? Porque se fosse ela que acreditava, não teria esse pronome ser reflexivo aqui, ó. Acreditava ser. Esse ser é um índice de indeterminação do sujeito, que a gente escolhe lá o ser como pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito, né? Quando o contexto é amplo, em que o sujeito é mais de uma pessoa ou é um sujeito vago, em que se caracteriza um monte de pessoas, generaliza para um grupo grande de pessoas, é um caso de sujeito indeterminado. Por quê? O sujeito oculto, eu posso reclamá-lo, posso apontar para ele em algum momento do texto. Ele não está presente aqui agora, acreditava, quem acreditava, mas eu consigo apontar dentro do texto em algum momento em que ele apareceu. Eu consigo apontar para uma pessoa do discurso, a primeira pessoa, eu acreditava, tu acreditavas, ele acreditava. Aqui acreditava-se. Como tem essa estruturação com o pronome se, que é o índice de indeterminação do sujeito aqui, eu vou ter um caso de sujeito indeterminado. Ele não pode ser oculto, porque se ele fosse oculto, eu conseguiria dizer quem acreditou. Ele não pode ser simples, porque para ser simples, queria que o sujeito logo antes dele ou logo depois dele, queria ter um sujeito na mesma oração. Quem acreditava que deveria estar na mesma oração. E simples, ele é expresso e tem um núcleo, né? Não é inexistente, porque o verbo acreditava é um verbo pessoal, só é sujeito inexistente em verbos impessoais. Verbos que não têm pessoa, aí não vai haver sujeito, como o verbo haver no sentido de existir, o verbo que denota aí fenômenos na natureza, chover, nevar, são verbos aí com sujeito inexistente. Ele vai ser indeterminado porque é um sujeito pessoal. Quem acredita? Uma pessoa vai acreditar, um grupo de pessoas vão acreditar. O verbo acreditar, ele é pessoal. Assim como o verbo abrir, fechar, receber, precisar. Mas se eu falo precisa-se de funcionários. Precisa-se de funcionários. Quem precisa de funcionários? Professor, alguém. Ah, mas quem é esse alguém? Não sei dizer, não sei apontar. Não sei dizer que pessoa do discurso, que elemento é. Por conta desse ser índice de determinação do sujeito aqui. O mesmo caso aconteceu aqui, com acreditava-se ser um exemplar de 200. Quem acreditava?
não consigo apontar. É indeterminado, não consigo determinar quem é, mas é um sujeito, existe um sujeito, porque o verbo é pessoal. Se o verbo é pessoal, uma pessoa realiza, um grupo de pessoas realiza, né? Essa questão foi um pouquinho mais difícil, envolvendo tipos do sujeito, vale a pena revisar. Quem quiser uma videoaula, é só me chamar no WhatsApp que eu encaminho uma videoaula de tipos de sujeito que eu tenho. 4. Enquanto a pesquisadora de pós-doutorado, Valentina Rossi, que é a Universidade College, na Irlanda, estudava, ele vai pedir aqui o conectivo, né? O termo destacado enquanto. No momento em que a pesquisadora pós-doutorado Valentina Rossi estudava o fóssil, tal, é um tempo. No momento em que, no tempo em que, enquanto ela fazia isso, não é constrativo, porque o contraste vem com o mas, o porém, o contudo, todavia, entretanto, no entanto, no obstante. Não é uma consequência, porque a consequência vem depois do tal que, de tal forma que, de tal maneira que. Não é conformidade, conformativo, porque vem com conforme, segundo, de acordo com. Questão número 5. A teoria era de que o fóssil que foi encontrado em 1931, nos Alpes, Cacau, preservados os primeiros dias. Ele vai querer aqui a classe gramatical, né? As palavras grifadas são respectivamente classificadas como o quê? Teoria A, teoria. Lembra que eu falei ontem? Então tem o artigo A, teoria, o fóssil, os primeiros dias, aqui ó, os primeiros dias. Eu tenho o artigo substantivo dias. A, artigo substantivo teoria. O artigo substantivo fóssil. Então, é substantivo, substantivo, substantivo. Opa, aqui. Alternativa correta, letra G. 6. Cientistas nomearam nova espécie e passaram anos tentando adivinhar que tipo de réptil era. A oração subordinada destacada pode ser classificada como adivinhar algo. Quem adivinha, adivinha alguma coisa. O professor não vai ser aquela casa lá adjetiva descritiva, porque tem aqui o que pronome relativo, aí se não tem vírgula, é descritivo, se tivesse vírgula é explicativa. Não pode confundir o seguinte, para ser o que pronome relativo, antes que tem um substantivo. Se tem um verbo, adivinhar que, acreditar que, então ele é esperar que algo aconteça. Esse adivinhar, esperar, acreditar vai dar origem a uma oração subordinada substantiva, não mais adjetiva. Adjetivo é quando o que é pronome relativo. Aqui o que é uma conjunção integrante, porque antes dele tem um verbo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. E antes do que tem um substantivo, e pronome relativo. Aí o pronome relativo inicia uma oração adjetiva, que pode ser explicativa se houver vírgula, ou descritiva se não houver vírgula. Mas aqui eu tenho um verbo, adivinhar. E aqui eu vou ter um complemento do verbo. Que tipo de réptil era? E adivinhar, a gente vê que é um verbo transitivo direto, porque quem adivinha, adivinha alguma coisa, algo. Diferente do acreditar, que quem acredita, acredita em alguma coisa. Acredita em alguém. Acredita em algo. Perceba aqui, adivinhar alguma coisa. Agora, acreditar em alguma coisa. Bugou, não bugou? Veio uma preposição em aqui. Ou pode vir a preposição a, ou para, né? Então, dar a alguém, dar para alguém, precisar de alguma coisa. Aqui não, adivinhar alguma coisa. Adivinhar que tipo de réptil era. Então, vem de forma direta. Objetivo aqui, ó, direta. E para ser predicativa, professor, tinha que ter um verbo de ligação antes. Verbo ser, estar, parecer, continuar. Aí o que viria depois desse verbo de ligação seria um predicado. Predicativo, né? Predicativo do sujeito. Um predicado nominal. 7. Eles consideram a descoberta importante, visto que ele vai criar a conjunção novamente, ó, na mesma prova, uma conjunção aqui temporal e uma conjunção visto que é causal.
Então, eles consideravam a descoberta importante, uma vez que, porque o animal queria viver, visto que, porque eu consigo colocar vários conectivos causais aqui, mostrando que realmente é uma causa, né? Não é final, porque o final é para quê? Com a finalidade de quê? Para que isso acontecesse. Com a finalidade disso. O intuito que não é condicional, porque o condicional é o ser, o caso, contanto que. Não é o consecutivo, porque a consequência é tal que, de tal forma que, né? Na palavra desconhecidas, há um prefixo descacado, e esse mesmo prefixo está presente na palavra. Tem o desconhecida. Tem um adjetivo conhecido, ele é conhecido, a notícia é conhecida. Eu tenho um desconhecido. Eu quero um prefixo descacado que tenha o mesmo prefixo, né? Aí tem desemprego, desespero, destaque, desempregho. Professor, tudo tem des aqui. E agora? Olha, conhecidas, quem sentido? Quem? Desconhecidas, quem sentido também? Quem? E desconhecidas veio de conhecida? Veio. Mas se eu pego desenho, existe o lenho e o desenho? Não. Se eu pego destaque, existe o CAC e o destaque? Não. Se eu pego desespero, existe o des e o espero? Ó, professor, espero existe. Desespero é o contrário de espero? Eu vou marcar B. Calma, calma. Não, porque desconhecido é o contrário de ser conhecido, né? E desespero é uma palavra já originária, não, ele não foi é, originário de espero. Desespero não é o contrário de espero, é outro sentido. Agora, emprego e desemprego, aí sim. Estou empregado. Eu estou empregado. Estou desempregado. O contrário disso. Agora eu espero. Eu espero você. Beleza. Fala o contrário disso. Eu desespero você. Não, aí mudou totalmente de sentido, percebeu? Emprego e desemprego. Desemprego é o contrário de emprego. Conhecida, desconhecida, desconhecida originou de conhecida. Mas desespero não originou de espero. Espero, né? Não originou. Vamos aqui às duas últimas questões de português. Bem, as origens da falsificação são desconhecidas, mas Rossi espera continuar sua pesquisa para descobrir qual animal está de fato preservado sob a tinta. Ela vai continuar o estudo, né? Beleza, sob a tinta, pessoal. A palavra escacá significa o quê? Fora da tinta, ao lado da tinta, em cima da tinta ou embaixo, sob o teto, né? Professor, não é em cima? Não, em cima seria o sobre. Sobre alguém, né? A única frase em que há o emprego do sinal indicativo de crase em conformidade com a norma padrão é: ela foi a São Paulo. Quem vai a volta H, crase haverá. Quem vai a volta G, crase para quê? Lembra dessa musiquinha? Eu vou a São Paulo. Eu volto da São Paulo? Não, eu volto de São Paulo. Então, se eu vou a volta G, crase para quê? Aqui não pode haver crase. Professor, mas eu ouvi falar que quando eu tenho um adjetivo, uma locução adjetiva aqui em São Paulo, pode ser com crase. Mas aqui não tem essa locução. Então, fica quieto aí. Mas sim, se fosse eu, foi a grande São Paulo, a São Paulo do Ipiranga, tal, tal. Aí se eu colocasse um adjetivo, uma locução adjetiva, aí tudo bem. Mas se eu tenho só o nome da cidade, se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? Então vou à França. Eu volto da França. Então vai haver crase. Vou a São Paulo. Eu volto da São Paulo? Não, de São Paulo. Aí crase não vai haver aqui. Todos agradeceram aqueles bravos. Professor, aqueles é masculino. Não vou marcar saber. Calma. Dá uma olhada na cena aqui. Ó, os avisos foram dados a todos. Cara, todos? Não são os todos? Professor, aquele não é o aquele? Não, não existe o artigo o diante de aquele. Ah, beleza. E todos também é um pronome. É um pronome indefinido. Diante de pronomes indefinidos, não vai haver.
Eu vou contar a alguém. Alguém, eu vou contar a alguém, a todos, a ninguém. Não vai haver crase diante de pronomes indefinidos. E pronome pessoal. E todos os pronomes, né? Só o aquele, aquela e aquilo que recebe crase. A B é o nosso gabarito. De grau a grau. Por que aqui, professor, não é? Se grau é feminino. Quando tem palavras repetidas, não pode haver crase. Cara a cara, face a face, os inimigos ficaram frente a frente, de grão a grão, degrau a degrau, não há crase nesses casos. Isso é decoreba, né? Casos obrigatórios e facultativos e proibidos de crase é decoreba. Vamos passar para raciocínio lógico aqui. Sabe-se que exatamente 42,5% dos funcionários de uma empresa têm filhos. Dessa forma, pode-se garantir que o menor número possível de funcionários dessa empresa é igual a quanto? Olha, eu tenho aqui 42,5% dos funcionários. Quantos funcionários? Eu tenho que descobrir. Como eu vou descobrir? Ele pegou já, falou para eu olhar aqui o gabarito. Por quê? As alternativas. Porque ele falou o menor número possível. Então, quem pescar com esse número 20, com esse 30, com esse 40, pega certo. Como assim, professor, pescar? Considere aqui que são 20 funcionários. Quero ver quantos têm filhos. Vamos ver se 42,5% de 20 dá certo. Ah, 42,5 vezes 20 dividido por 100? É. Vou cortar um zero com um zero aqui, ó. Vou multiplicar 42,5 vezes 2 e depois eu divido por 10. Tá. 42,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Com 5. Essa vírgula permanece aqui. 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8, né? 85. Tá, professor, 85 dá. Mas agora divide por 10 esse 85. A vírgula tá aqui, não tá? Dividir por 10 é passar uma casa para a vírgula à esquerda aqui, ó. Dividir por 10, passou a esquerda. Se eu fosse multiplicar por 10, 85, daria 850. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 100, 800. Só que aumentando os zeros. 85 vezes 10, 850. 85 vezes 100, 8.500. Aí a vírgula está passando aqui pelos zeros. Beleza. Então, dividir, a vírgula veio aqui para 8,5. Sim. Então, o resultado dessa divisão vai dar 8,5. Existe 8 pessoas e meia? 8,5 pessoas? Não, então essa fração não vai dar certo. Por que não? Porque eu quero saber o número de funcionários. Não existe meio funcionário. Tem que ver o menor número que dá o resultado correto aqui, um número inteiro. Não existe metade de pessoa. Vou tentar com 30. Da mesma forma, 42,5% de 30. Vamos lá. Em tese aqui é pegar 42,5 multiplicar por 3 e depois dividir por 10. Ó. 42,5 por 3 agora. Depois eu vou tentar por 4 por 5. 42,5. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. 3 vezes 4, 12. Tem uma vírgula aqui, né? Do 42,5 fica 127,5. Aí a vírgula vai passar para cá quando eu dividir por 10. Vai ficar 12,55. É um número exato? Não. Então esquece essa aqui. Vou tentar ser 42,5% de 40. E agora não deu um número inteiro. Vamos ver se agora vai dar certo. Deixa eu apagar aqui. Tá, 42,5. Eu já vou cortar um zero com zero aqui. 42,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Essa vírgula permanece. 4 vezes 4, 16. Com 17. Professor, deu 170. Fica 170,0, professor. Tem alguma coisa? Não. Não dá em nada. Por quê? Porque a vírgula aqui, o zero depois da vírgula não muda nada. Eu tenho 170 reais desse jeito. Vírgula zero. Vou acrescentar um zero aqui. Eu vou ter mais grana? Menos grana? Não, mesmo quantidade de grana, 170 reais. Então, se eu tenho 170,0, 170,00, não muda? Não, continuo com o meu dinheiro. E se eu pagar esses dois zeros? 170, mudou meu dinheiro? Fiquei com menos? Não.
Então, posso colocar mais um terceiro zero aqui, um quarto zero, não vai mudar o número. Beleza, isso aqui desconsidera para fins práticos. Aí a vírgula que está aqui no 170, ela vai passar para cá, que é um 17,0, que é 17. Ah, então 17 funcionários e essa empresa tem filhos. Sim. E é um número inteiro, 17? É. Então, nosso gabarito aqui vai crescer 40. Por quê? O menor número que eu achei aqui, eu tentei com 20, não deu certo. Tentei com 30, não deu certo. Tentei com 40. Deu um número exato, 17. Então, 40 é o melhor número possível para ser ocupado aqui pelos funcionários, 40 funcionários. É uma questão de probabilidade, mas antes de fazer, eu vou fazer aqui as lógicas proposicionais. Eu sei que o pessoal gosta de começar pela lógica proposicional, né? Eu até fiz errado. Uma pessoa presa por agressão disse na delegacia: eu sou inocente e não agredi esse homem. Ele vai criar a negação lógica do E. Sempre quando ele pedir negação lógica do E, eu tenho que mudar o E pelo O. Primeira coisa que eu faço, eu pego esse E aqui e mudo pelo O. Onde tem O? Eu sorteio O em todo. Então tem como eliminar, mas na maioria das vezes a gente elimina já duas. Duas a gente já consegue eliminar só por conta disso. Lá tinha uma informação, que é eu sou inocente, que é P. Depois E, não agredi esse homem, Q. Aqui na transformação, além de passar o E para o O, eu tenho que falar o contrário de P, não P, e o contrário de Q, que é o não Q, né? Então, eu sou inocente. Vou falar o contrário disso. Eu não sou inocente. Eu não sou inocente. Tá na B e na D. Agora, eu não agredi esse homem. Professor, para falar o contrário de não. É falar não agredi esse homem, né? Não. Se eu falo eu não sou médico, para falar o contrário disso é o quê? Eu sou médico. Eu não sou homem. Para falar o contrário disso é o quê? Eu sou homem. Então eu falei que eu não sou homem. Isso é mentira. Eu tenho que falar o contrário disso. Eu sou homem. Entendeu? Se eu falasse, eu não sou homem. Beleza, tá. Eu não agredi esse homem. Agora eu tenho que falar o contrário disso. Que tava aqui, eu tenho que falar o não que. Eu tenho que falar, eu sou homem. Aí vai ser o contrário de eu não sou homem. Então aqui vai ficar, eu agredi esse homem. Ou agredi esse homem. Gabarito letra B. 34. Nas dependências de uma loja, há um cartaz com a seguinte afirmação: se você é nosso cliente, então não pode perder essa promoção. A seguinte proporção é logicamente equivalente. Lembra que a gente fez uma questão também de equivalência ontem? Está vendo que a SEDECOM está repetindo a mesma estrutura praticamente? Então, eu tenho aqui se P, então o quê? Quando ele fala em equivalência, a gente tem que voltar negando. O que é voltar negando? Começa negando o Q aqui, ó. Aí depois nega o P e mantém o sim, então. Então, falar o contrário do que? Qual que é? Se você é nosso cliente, então não pode perder essa promoção. Se você pode perder essa promoção, aqui, só há tem essa opção. Então, você é nosso cliente, quem falar o contrário disso. Não é nosso cliente. Aqui. Tá. Isso é equivalente. Isso é equivalência lógica. Voltar negando. Se você é nosso cliente, não vai perder essa promoção. Quer dizer que se você perdeu a promoção, você não é nosso cliente. É a mesma ideia, ideias equivalentes, mas sempre é bom saber a formulazinha, né? Se P, então Q, equivale a, se não Q, então não P. Fala a mesma coisa, só que voltando, começa pelo Q e nega os dois, fala o contrário dos dois. Então vamos fazer essa última de probabilidade. Lauro quer comprar um carro seminovo e destacou 8 anúncios de automóveis, todos com preços diferentes. Ele terá tempo no primeiro dia de ver 3 desses 8 carros. Então, ele vai lá, ao acaso, ver 3 carros. Se ele escolher ao acaso 3 carros que irá ver no primeiro dia, a probabilidade de ele ver exatamente os 3 carros mais caros é. Então, existe em uma ordem de sequência, né? O primeiro carro mais caro, o segundo, o terceiro, aí o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. São 8 carros, um vai ser mais barato, né? Digamos que tenha 3 carros bem caros. O carro número 2, o carro número 4, o carro número 6, digamos assim. São
Ou posso pensar que os 3 primeiros carros são os mais caros. Enfim, são 3 carros caros aqui. Qual que é a chance de eu escolher esses 3 carros caros? Olha, ele tem 3 chances em 8, certo? Certo. Esse é o primeiro lance. Se ele fosse escolher um carro só caro, seria 3 carros disponíveis no universo de 8 carros. Ele fez uma escolha, mas ele vai fazer uma outra escolha e vai ser um outro carro caro. Então eu escolhi o carro número 6, por exemplo. Agora tem o 2 e o 4 de carro caro também. 2 carros em 8? Não, um já foi escolhido, então agora fica 2 em 7. E, lembra que o E é multiplicação? Ele vai escolher um, E vai escolher o outro, que é o mais caro E. Agora vai sobrar só um carro de quanto? De 6. 2 já foram escolhidos. Então serão 3 lances aqui. E ele deu azar e escolheu os 3 mais caros. Beleza. Agora é só multiplicar que eu vou encontrar a probabilidade total. 3 vezes 2 é 6, né, professor? E 6 dividido por 6? Porca, né? Porca aqui, ó. 6 porcou com 2, 3 vezes 2. 8 vezes 7 é quantos? 8 vezes 7, professor, é 56. Então, é 1 em 56? 1 em 56. Fácil, né? Porcar é bem mais fácil que fazer a conta inteira. 1 em 56, nosso gabarito. Beleza, então, pessoal, a gente fez aqui mais uma provinha. Eu sei que pode ser difícil, pode ficar ter muita dúvida, mas continue estudando, continua fazendo questões. Agora é focar em muitas questões. Muitas questões mesmo. Qualquer coisa me chama no WhatsApp, né? Se caso desesperar e precisa de algumas aulas a mais aí, só me chamar que a gente agenda algum horário privado. Agradeço por terem assistido e até as próximas.